Bom dia, vamos lá chamar a Nirvana, que vai ter um bate-papo conosco hoje. Oi, Agora, você. Nirvana, finalmente! Tudo bem? Eu também, e você, Zé Antônio, como tá nessa manhã? Ai, tudo bem. Que ótimo te rever, como sempre é um prazer. Igual, igual, igual. Alô a todos que estejam passando ou que venham assistir gravado. É uma live bem especial, né? A gente escolheu um assunto muito Sim, quente para começar essa lua minguante em Leão e olhar e mirar no ano astrológico de 26. exatamente, Nirvana. A ideia é essa, a gente ter esse bate-papo hoje, conversando sobre astrologia, sobre previsões, e vamos lá, né? Vamos lá. Então, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Mitos e Magia, o nosso espaço de encontros, diálogos e descobertas sobre terapias integrativas, astrologia, espiritualidade e caminhos de autoconhecimento. Hoje o tema é fascinante, né? Vamos falar sobre as previsões astrológicas por ano de 2026, um ano regido por Marte, sobre a influência poderosa do grande ciclo de Saturno. E para esse bate-papo, eu tenho a alegria de receber novamente aqui conosco, dessa vez a multiprofissional Nirvana, baritalker, astróloga, né, para conversar conosco, para ajudar a gente a compreender esses trânsitos e o significado que eles têm, não só para a gente, quanto para o coletivo também. Então, Nirvana, esse é um ano astrológico, e o ano astrológico ele começa, né, no dia 20 de março de 2026, com a entrada do Sol no signo de Áries, marcando o início de um novo ciclo cósmico. Você pode começar explicando para a gente o que representa esse momento do equinócio de outono e a entrada do Sol Vamos. no signo de Áries? Vamos juntos, vamos juntos. Vamos. Todos os rituais da natureza, o equinócio, o solstício, são simbolicamente, astronomicamente, podem estar situados na natureza, no céu e no nosso conviver. Mas nós, aqui, sobretudo aqui no Ocidente, podemos dizer que mesmo no Brasil, em plena COP30, estamos identificando o quão desconectos nós somos da natureza, não nos ligamos o quanto é importante os ritos de passagem cíclicos da natureza e, portanto, eles na vida, né? Então, o equinócio e mesmo o solstício são fases importantes para a gente vivenciar o que são as mudanças. E é muito legal a gente estar fazendo isso. Me ajuda, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, há 4 meses antes Aham. vai ser o marco, né, de transição, porque isso que a gente está conversando dos ritos é tão fundamental no céu, né, José Antônio, que muitas pessoas já podem estar sentindo. Eu estou te dizendo isso porque eu já estou fazendo aquilo que muitas pessoas vão fazer daqui a um mês ou logo depois do Natal, né? Eu tenho amigos que na semana do Natal estão comprando os enfeites e fazendo o balancete do ano, Sim. né? O que eu fiz, o que eu não fiz, né? Então, isso já é uma cultura, por assim dizer, às vezes imersa na cobrança, na culpa, no ai meu Deus, não vou me renovar, né? O Réveillon tem esse símbolo também social, cultural muito Isso. forte para muitos de nós, né? Mas Uhum. para aqueles que estão ligados à natureza, muitos ciclos se anunciam antes, né? E eu talvez esteja aqui fazendo essa confissão de estar revendo meu ano de 26 desde agora, porque eu vou fazer o meu rito de passagem entrando na energia do meu signo logo mais. Eu sou sagitariana. Isso. Então, tudo isso para Uhum. dizer que muitos de nós estamos mais ou menos conectados com os ciclos e os ritos de passagem, mas não estamos imunes, Sim. né? Então, para quem está assistindo a gente que gosta de virar o ano, faça seu Réveillon de branco lindamente, ou de qualquer outra cor que você queira. Mas para aqueles que querem se conectar à energia do céu, a uma energia cíclica, o equinócio é muito poderoso, né, José Antônio? Nossa, com certeza, Nirvana. E a gente nunca pode perder essa conexão com o todo, porque nós fazemos parte desse todo, né? Então, eu acho que reconhecer o que está fora de nós, reverenciar o que está fora de nós, celebrar esses momentos, né? A astrologia é uma astrologia tropical e ela se baseia exatamente nas estações.
Então é por isso que muitas vezes as pessoas confundem dizendo, né, a respeito da precessão dos equinócios, que os signos teriam mudado, e para a astrologia tropical, que é essa que a gente utiliza, o que interessa é realmente são as estações. Então, no caso, né, quem é de Áries continuou sendo de Áries, começando 20 e 21 de março, e é o que a gente destaca nesse momento, né? E o interessante é pensar o ano de 2026 também a respeito dos grandes ciclos, porque a astrologia ela trabalha com esse instrumento, né? Então são grandes ciclos de 36 anos em que há a regência de um determinado planeta, e nós estamos desde 2017 na regência de Saturno. Ele vai até 2052. Então, são 36 anos que nós vamos viver a questão da estruturação, a questão da forma, a questão do resultado prático, do que você está fazendo para alcançar o objetivo que você se propõe. E você falou muito a respeito da questão do balanço. E é o momento mesmo da gente fazer o balanço. Será que na virada de 2024 para 2025, quando eu fiz à época o balanço de 2024 e o planejamento para 2025, agora no final de 2025, eu me mantive fiel àquilo que eu me propus? O que eu deixei de fazer que eu quero fazer em 2026 ainda? Né? Então, assim, o Saturno ele traz essa questão do planejamento para a gente também. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente escuta falar de Saturno, e mesmo quem não tem muito conhecimento de astrologia, a pessoa já ouviu falar com certeza, porque é o regente de Capricórnio, é porque é aquele que as pessoas carinhosamente apelidam de Chaturno, porque ele vem marcar os ciclos, que é o que a gente está falando aqui agora, né? Sim. Então, ele é tido como o senhor do tempo, quem estrutura, quem traz disciplina e provoca o amadurecimento da gente, que a gente sabe que se amadurece pela dor, ou aquelas pessoas que aproveitam a oportunidade e dão aquele salto, elas conseguem chegar, como diz Alice Bailey, né? Quando o discípulo percebe Saturno como aquele que traz a oportunidade do amadurecimento, do crescimento, aí sim ele está na senda, aí sim ele está evoluindo, né? Então, para falar um pouco desse arquétipo e compartilhar um pouco dessa energia de Saturno dentro desse grande ciclo, ele traz, como você pontuou bem, a questão de ser um grande ciclo para a humanidade, né? Porque todos estão imersos nesse grande ciclo. E em 2026, o corregente, aquele que está ali juntinho com Saturno, é Marte. Então, assim, nessa perspectiva, né, Nirvana, de imaginar que Marte rege o signo de Áries e é corregente de Escorpião também, que são dois signos que falam muito de ação, de conquista, de garra, de vencer, de ir atrás do que se quer, botar energia em ação mesmo, né? Sim. Outro dia, Nirvana, eu até estava comentando que eu vi uma entrevista do Rinaldo Gianecchini falando a respeito dos problemas que ele teve de saúde e que ele não esconde de ninguém, muito pelo contrário, ele expõe isso, até falando de outras pessoas que também tiveram as doenças que ele teve. E ele diz assim: a minha força escorpiônica. Ele fala isso mais de uma vez. E essa energia marciana é aquela coisa de ir atrás e não esmorecer. E agora a gente tem, né, Nirvana, essa energia de Marte como regente do ano, junto com Saturno, né? Sim. Então, são duas energias que estão aí fluindo e que vão ter o seu significado juntas, sem dúvida nenhuma. Eu Sim. queria só pontuar com você e com todo mundo que está ouvindo a gente que nós estamos no 10º ano desse grande ciclo de Saturno. E esse ciclo de Saturno, ele faz quando a gente faz essa transposição para o tarô, ele nos fala a respeito dessa carta. E essa carta daqui é a Roda da Fortuna. E a Roda da Fortuna, eu vou até aproximar um pouquinho mais para Lindo que esse todo mundo deck. possa Lindo, ver. lindo, lindo.
o simbolismo. Esse deck é o Egorov, que é um tarô russo que eu uso. E o interessante é que essa carta fala da elevação dos justos e da queda daqueles que se acham soberbos, se acham demais, né? Então, assim, isso traz o ciclo da vida de uma maneira bem clara, né, Nirvana? Os Uhum. ciclos, todo mundo já passou por ciclos de altos e baixos na vida, não tem quem não tenha passado isso. E Uhum. esse ano de 2026, a gente tem a regência da Roda da Fortuna por conta desse número 10 do arcano. Porque se você somar 2026, dá um 10, e Sim. nós estamos no 10º ano do grande ciclo de Saturno também. Galera, hora de pegar o caderninho e ticar e refazer os compromissos. É É isso hora mesmo. do comprometimento, é hora da maturidade ali, ó, É. na palavra compromisso. Mas eu te interrompi porque eu me vi movida no que você contou, né? É Não, muita Nirvana, força aqui, né? e assim, eu lhe falo que é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente vai assumir a responsabilidade de usar a nossa energia para aquilo que a gente realmente quer. Você falou, seu aniversário está chegando, você como uma boa sagitariana, energia do fogo, né? Essa coisa de o que que a gente realmente quer. É, vamos contar o bastidor dessa live. Eu, terça-feira, Vamos. quando conversávamos, eu falei, José Antônio, vamos fazer uma live chamada Vamos Pôr Fogo no Parquinho, né? E essa tem um simbolismo de barraco, de confusão, porque Marte pode gerar muita confusão no seu impulso. Tem o arquétipo do vamos lá fazer uma bagunça, hoje é dia de maldade. Quem lembra desse meme, né? Uhum. Essa coisa um pouco tô pra luta, tô pro jogo, tô na pista, até no sentido. Marte é um símbolo masculino de muita potência, essa potência pode ser revertida para uma sexualidade saudável, para um encontro de intimidade amorosa foguenta, né? Então tem todas essas virtudes do fogo, do início, do apaixonar-se. Se você já está apaixonado, se apaixone pela vida. Se você já está apaixonado pela vida, se apaixone por um hobby novo. Então, esse impulso de começar algo novo, né? De poder se apaixonar de novo, de poder colocar fogo no parquinho, era o nosso, o nosso subtítulo desse É, encontro, né? exatamente. Eu quero aproveitar e pegar esse gancho para que você fale um pouco para a gente a respeito do Marte, que você já começou a falar agora, né? E a gente sabe a questão da ação, do impulso, da coragem. Como é que você imagina, Nirvana, que a gente vai conseguir conciliar essa energia marciana com a sabedoria de Saturno, para que a gente não caia na questão da impulsividade, da exaustão, do cansaço? Pronto, colocando tudo no coração, José Antônio. Eu acho que é o coração que dá conta de fazer isso, sabia? E eu tô falando do centro do peito, eu tô falando do bater a vida, do lembrar do primeiro tum-tum, né? Tum-tum. Ou do lembrar do primeiro ar que te preencheu, né? Marte são os inícios, então quando você nasceu, né, alguma coisa te despertou. Então é colocar um despertador no teu coração, né? Colocar e o despertador do coração, ele também tem a ver com um compromisso de alma. O que você está fazendo aqui? Você vai gastar o teu impulso original, a tua força e a tua coragem no quê? Porque Marte, quando em equilíbrio, ele inicia por algum impulso, provavelmente divino. Só que se a gente perder a conexão com o divino, a gente impulsiona por qualquer coisa, né? Entre aspas. Ou seja, vira fogo de palha, né? Começo, paro. Muitos arianos reclamam disso, né? Um Marte forte no mapa pode ser essa pessoa que se vê começando e não consegue continuar. Então a gente precisa se perguntar, primeiro, qual é a qualidade do impulso. Quando ela está no coração, ela é o compromisso. O impulso por conexão, por algo que faz sentido para mim. Talvez eu ainda não saiba por quê. Talvez eu ainda não tenha colocado na maturidade da vida, seja você em qual idade você tiver no seu momento, na sua jornada de alma. Em algum lugar de você existe a palavra compromisso.
É comprometimento com algo. Eu estou com aquilo. Aquilo me conecta. Compromisso é conexão pura. E isso dá muito sentido ao espírito saturnino, né? Porque eu me responsabilizo quando eu tenho a habilidade de responder. Responsabilidade. Quando eu me alinho naquilo que tem sentido, que eu construo sentido. Às vezes demora, eu preciso construir sentido. Às vezes o sentido se esvazia ao longo do tempo. Eu preciso reaver o meu compromisso, né? Por isso eu acho muito legal a gente estar fazendo essa live ainda em novembro, porque daqui a pouco as pessoas vão estar ali atarantadas com o fim de ano, com o cansaço, com a exaustão. E cuidado, Saturno, como senhor do tempo, pede uma ponderação importante, que é o antídoto para essa energia marciana, né? Então eu penso que essa conjunção vai nos ensinar muito sobre sabedoria. A sabedoria de dar o tempo do coração, de ouvir o compromisso e o sentido que te chama a vida, e não fazer com que isso te envelheça, no sentido ruim dessa palavra, se é que essa palavra tem sentido ruim, porque eu estou ficando velha e nego isso, mas o fato da pessoa parar, né, da pessoa desistir, né? E Saturno não desiste, então que o impulso natural de Marte nos convide a recomeçar, né? Eu acho que quando eu penso na palavra coragem, agora respondendo bem objetivamente sua pergunta, essa pergunta da energia de Marte, eu penso na ação do coração, né? A coragem num Marte em equilíbrio é fazer da nossa batalha algo que faça muito sentido para nós, né? E não por acaso o mapa do ano astrológico de 26, ou seja, 20 de março às 11h46, fala de uma casa 10 repleta de planetas. Então a gente vai estar falando de um céu inaugural onde o colaborar, o servir, para quem for aqui bastante saturnino ou capricorniano, o trabalhar, mas o trabalhar desde o lugar do ofício, né? Não só do emprego, né? Chama a nós algo, né? Você pode estar trabalhando para construir relações saudáveis, né? Dependendo de como isso está lá no seu mapa natal, tudo que a gente está conversando. Você pode estar trabalhando para construir uma rotina saudável. Mas fato é que o que quer que esteja influenciando essa casa 10 do mapa astrológico do ano, cheia de planetas, você vai estar sendo chamado a servir com sentido. Não é servir de qualquer jeito. Não é se deixar levar pelo impulso ariano de começar qualquer coisa. Aproveita, 13 de novembro de 26, olha que chance a gente tem de 3 meses e meio, 4 meses, de colocar a bola no chão, né, José Antônio? Olhar o jogo. Qual é o jogo da minha vida agora? Que área desse time está me pedindo mais atenção? Que lugar de mim eu posso reestruturar para que quando o impulso vier, eu esteja pronta para a luta? Isso. E você tocou num ponto que é a ação com sentido. Porque eu acho que quando a gente se conecta com o nosso coração, a verdade vem. E o que faz sentido se apresenta, se coloca na nossa frente. E a questão dos dois juntos, como você falou muito bem, é você direcionar a sua energia para o que realmente faz sentido. Não é atirar para tudo quanto é lado, né? Porque você falou dessa coisa de Áries ter um impulso de começar, mas não necessariamente de permanecer. Essa permanência é o sentido. É algo que realmente a pessoa se elege como um objetivo que ela vai até o fim. E o interessante é que a gente está falando de dois planetas que eles, o simbolismo deles, nos traz, quando você imagina que nós vamos ter no ano de 2026 Saturno de volta para Áries, ou seja, a gente tem o regente do grande ciclo no signo do signo regente do ano, e aí ele vai trazer para a gente o quê? Aquela possibilidade de pensar antes de agir, de economizar energia. E quando você pensa que o regente de Áries, Marte, está exaltado, ou seja, ele está com pleno poder, quando ele está em Capricórnio, que é o signo de Saturno, eles se falam. Porque o que é um Marte em Capricórnio? É você
ter a chance de chegar no topo da montanha, porque é isso que Capricórnio representa. Então, se você quer chegar ao topo da montanha, você vai ter que abrir mão de coisas, você vai ter que se focar no que você quer, você vai ter que usar a sua energia de uma maneira consciente, ligada com o teu sentimento, com o teu coração, que aí eu volto para essa questão da palavra coragem, que é o que você falou muito bem, que é a questão de dizer assim, em primeiro lugar, o que eu quero, e se eu quero, eu vou abrir mão das coisas que não vão me levar àquele caminho e vou perseguir o que eu quero com todo o meu coração e toda a minha alma. Eu acho que isso, né, pensando junto com você, é o que traz um pouco dessa mistura entre os dois, entre o Saturno e o Marte. E o interessante, né, quando a gente pensa, Nirvana, que esses dois planetas, para a astrologia tradicional, são, respectivamente, o grande maléfico, que é Saturno, e o pequeno maléfico, que é Marte. Porque toda essa energia tem uma sombra, que a gente sabe disso. A sombra de Saturno é conhecer a lei e negar a lei, agir ao contrário. E a sombra de Marte vem aquela representação do deus Marte, que ele está ali pelo sangue, pela guerra. Ele não está ali pelo propósito de Palas Atena. Ele está ali só pelo sangue. Quanto mais carnificina tiver, melhor. Então é um ano que as pessoas elas vão ter que fazer um esforço para que aquele objetivo delas tenha uma repercussão boa no coletivo. Que é ter essa conexão que a gente começou falando e você trouxe tão bem. Nós fazemos parte de algo maior. Então, o meu querer é bom para o coletivo? O que eu estou buscando, ele vai ser bom para as pessoas que estão à minha volta? Aí é uma conexão do coração no sentido mais amplo. Faz sentido, eu estou contribuindo para o meu papel. Você falou tão bem da 10ª casa agora, é o nosso lugar no mundo. Exato. Então, assim, o que você colabora, o que veio com você que só você sabe fazer, que é essencial. Posso aproveitar que eu te atravessei, me perdoe, porque enquanto você falava, me veio uma imagem de um filme que eu uso muito em alguns momentos de clínica e até momentos pessoais, porque eu de fato acho que é um trecho de um filme inspirador. Para aqueles que não estão familiarizados com a cultura hindu, com toda a sabedoria e filosofia hindu, existe um livro sagrado, pode-se dizer sagrado, que se chama Mahabharata, que foi filmado por um dramaturgo muito famoso, e que esse filme, embora muito antigo e longo, ele é um filme muito cheio de sabedoria. A gente está falando de um livro milenar, né? E tem um trecho específico que está disponível na internet, se você quiser assistir, são 9 minutos, qualquer pessoa pode ir lá consultar, mas só digitar Arjuna, com J de jogo, e Krishna, que todo mundo sabe escrever, S-H, que vocês vão ver. Trecho do Mahabharata, vocês vão identificar. 9 minutinhos. Nesse trecho, José Antônio, Arjuna, que é então esse guerreiro, esse ser encarnado, teria tido ali já uma jornada no livro sagrado, de ter ido buscar conhecimento na vida, se distanciou da sua família, é um mito, e volta para sua família porque precisa reaver o trono do pai. O pai morreu, ele precisa ocupar o seu lugar. Só que o trono foi ocupado pelo seu primo, que é uma pessoa que tem os valores que estavam sendo cultivados pelo pai. Então, qualquer mera coincidência para quaisquer outros contos de guerra que vocês conheçam não é mera coincidência, né? É inspirador esse lugar onde você é chamado para ocupar seu lugar. Olha lá, né? Já as coincidências desse cara, porque o que vai acontecer? Ele vai guerrear com esse sobrinho. Com esse primo, no caso. Então, ele pergunta, a primeira pergunta desses tais 9 minutos, que eu convido todo mundo a assistir, ele escolhe primeiro. Ele tem a opção de escolher um exército. Olha lá, Marte pensando o que ele vai fazer com toda a força que ele tem. Ele pode escolher um exército para guerrear contra um primo ou a sabedoria. E ele escolhe a sabedoria, que é Krishna. Krishna se posiciona ao lado dele e eles começam uma conversa. Nessa conversa, esse ser que somos todos nós se vê frente a uma guerra. Olha aí.
Marte frente àquilo que ele tem para lutar. Eu pergunto para você que está assistindo a gente, pelo que você luta? Qual é a luta que a vida te convida? Às vezes o impulso da luta é de dentro para fora, mas às vezes a luta está posta. Você precisa ocupar seu lugar. Você perdeu o seu lugar. No trabalho, no amor, na vida, na maternidade, na paternidade, com dinheiro. Você perdeu o seu lugar. Você tem uma luta diante de você. Então, Arjuna se vê frente a uma guerra que ele tem que travar e ele diz a Krishna, seu ser sábio, divino, estou com medo. Qual é o sentido da luta? E aí começa uma conversa. E eu tô achando que esse trecho é muito lugar que a gente está conversando, né? Eu sugiro muito que você que esteja aqui assistindo, esteja olhando o seu 26, seja qual sonho você tiver, né? Netuno está lá pertinho desse lugar que a gente está conversando aqui de casa 10. Então, seja qual for o sonho que você tiver, qual for o motivo pelo qual você quer lutar, ou que você se veja convidado a lutar, pare e pergunte à sua voz divina interna: eu tô com medo do quê? Né? Porque o medo também é a sombra desse Saturno que se vê corrompido pelo seu próprio lugar de ambição, né? Então, quando o medo pode silenciar, a gente vai escutar a sabedoria. A gente vai escutar o Saturno ponderado, o pai saudável que diz: reflita, meu filho. Reflita sobre suas escolhas, sobre seu caminho, né? Abra sua intuição mais poderosa para alinhar sua ação àquilo que é devido, ou seja, ter responsabilidade, né? Responsabilidade não é só fazer o que lhe é pedido, responsabilidade é você alinhar o que você entrega com o que lhe é pedido. Né? Então é muito, muito lugar de sabedoria esse Saturno pode trazer, você não acha, Zé Antônio? Acho, e inclusive eu estava te ouvindo e pensando, sabe, Nirvana? Muitas vezes nós somos convidados para um combate que não é nosso. Então, assim, a reflexão é: vale a pena? É. Né? A possibilidade de projetar o resultado disso e imaginar se isso valerá a pena ou não. Às vezes, uma ação é a não ação. Foi essa situação que você descreveu bem na passagem do filme, que é dizer assim: eu vou entrar na guerra ou não? Exato. E se eu não entrar, eu vou dialogar. Então, assim, são situações que vão se colocando e que, se a gente tiver a consciência de observar essa situação, mas de medir se vale a pena ou não, eu acho que a gente evita muita coisa ruim, Sim. né? Que a gente está falando de ações sem propósito e ações sem o coração. Então, eu acho que a gente sabe onde isso pode dar e, podendo evitar, eu acho que a gente ganha com um propósito, né, diferente. Sim, E mas eu vou trazer a roda da fortuna aqui. sim. Porque talvez alguns de nós não saibamos no que vai dar uma ação sem propósito, Zé Antônio. Para quem está nos assistindo e já fez uma ação desvairada, impulsionada por uma paixão que é fogo de palha, ou que fez uma atitude repentina, né? Então, xingou no trânsito e de repente sai a pessoa do carro da frente com a mão no bolso. Aqui em São Paulo, infelizmente, isso acontece. Você diz: Jesus, Maria José, morri. Então, fico aqui me perguntando para situações, eu dei um exemplo bem do cotidiano, mas exemplos profundos de alma. Aonde eu me vejo ação sem propósito, no que isso pode dar. Gente, pode dar em muito lugar que você não quer estar. Porque Saturno, aí sim, né? Eu sou da astrologia humanista, eu sei muito pouco da astrologia tradicional, bebo muito pouco da astrologia tradicional, mas posso dizer que esse grande maléfico, ou seja, esse lugar de Saturno em desequilíbrio, é um lugar muito pesado. Né? É um lugar onde a gente desce ladeira abaixo, né? Onde a gente se vê perdendo tônus de vida. Uma vida sem sentido pode ser uma vida cheia de possibilidades, mas é uma vida interna muito vazia. Então, acho que é importante colocar isso aqui com coragem, né? Porque se a gente está falando de e a gente tá, por isso que eu voltei à roda da fortuna. Porque você vai ser convidado para passar por um lugar da roda onde você vai sentir que algo se esvai, mas é sobre desapego e não sobre a perda. Com certeza. E Nirvana é tão interessante porque a gente está falando de casa 10, que é a casa de Saturno, de Capricórnio, que é o signo governado por Saturno. Então, assim,
Quando há essa cegueira saturnina, no sentido de negar o princípio da ordem, o princípio da estrutura, é o caos, porque o Saturno pode ser o Saturno, como ele é chamado muitas vezes, mas ele tem uma função, porque todos esses princípios, eles têm uma função na nossa vida e no universo. Cada um deles com uma característica específica, né? E você começou a tratar de uma questão que fala muito, que é a questão de trazer esse conhecimento para o prático, para a nossa vida cotidiana, né? E eu fiquei imaginando aqui, Nirvana, o que que você poderia trazer e que a gente poderia conversar a respeito de usar essa energia de uma maneira prática, com atitudes chaves para atravessar 2026 com consciência, seja na vida pessoal, seja na profissional, seja na nossa vida interior. O que que você pode trazer para a gente, para quem está nos assistindo, para que a gente possa refletir juntos? Vamos lá, vamos lá. Estou aqui ao mesmo tempo resolvendo esse barulhinho de fundo, que é o meu cachorrinho querendo entrar, mas já já ele Ah, tranquiliza. Ordem prática, né? Primeiro, eu acho que é a gente entender o que que é essa energia em nós, pelo que você luta, pelo que você luta. Para alguns de nós, e aí eu sugiro com muito carinho, sem nenhuma distinção de gênero, aos homens a perguntar isso especialmente, né? Por conta da força do patriarcado e de muitas distorções que isso pode acontecer numa masculinidade não saudável, pelo que você luta. Porque não é uma pergunta óbvia. Ah, Nirvana, eu luto pela estabilidade da minha família. Eu luto porque eu sou o provedor. Eu luto porque eu preciso proteger a dama. Sei lá o que você acredita. Mas isso está imerso numa sociedade, numa cultura, que pode ou não te fazer bem. E aí, José Antônio, vai ficar aqui um spoiler, convite, barra, vamos, que é uma segunda live desse ano para falar de um grande triângulo desse mapa, que é equilíbrio suas emoções. O mapa astrológico está avisando para que você pergunte pelo que você luta. Tenha lá muito presente em você, e por isso eu fiz esse convite especial aos homens para perguntar pelo que você luta, qual é a base da sua estrutura emocional. Porque se essa base for instável, não sei se eu quero estar do teu lado. Então vamos tomar uma cerveja, porque vai ser bem difícil. e você sabe, Nirvana, que você tocou num ponto muito importante, porque agora, dia 11 de novembro, se formou um grande trígono de água no mapa. Então, Pronto. assim, a gente Esse está trigo não falando vai aqui. caminhar daqui a alguns meses de novo. Isso. E o que que acontece? Imagine, em 2026, muitos planetas vão mudar de signo. Eles até deram uma entrada breve, né? Urano estava em Touro, passou para Gêmeos, já voltou para Touro. Saturno estava em Peixes, foi para Áries, já voltou para Peixes. Sim. Netuno foi para Áries, já voltou para Peixes. Então, assim, a gente está num final de ano em que as coisas elas estão retornando para a gente poder finalizar os ciclos. O ciclo de Saturno em Peixes, porque Saturno em Áries dá o início a um novo ciclo. Então, assim, pendências que a gente tenha no final de ano é olhar para elas mesmo, E eu acresço, observar. e E eu. para que a gente... Pode falar. Exato. Perdão, 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 perdão. Não, é só para concluir, que eu fiquei Claro. pensando assim, a gente tem que aproveitar, e é energia de água, é energia de Exato. emoção, é Exato. energia de você pensar que um Netuno, que é o regente de peixes, está deixando ele para começar um novo ciclo de 164 anos. Então, Exato. no final das contas, 2026 é um ano de renovação, de início, de reinícios, mas a gente precisa ter deixado essas amarras para trás. Ou Exato. seja, aquela situação emocional que não está resolvida ainda, a gente Resolva. precisa resolver para que Põe a um gente post-it no seu consiga. computador agora. Resolva. Isso é enfrentar essas situações para que você possa partir para o novo. Porque você começou falando uma coisa que é incrível, que é exatamente isso, o simbolismo do ano novo,
quer dizer, eu quero tudo novo na minha vida. Mas e se eu estiver agindo do mesmo jeito que eu agia no ano anterior, como que eu vou chegar no novo? Eu tenho que estar novo para o ano novo chegar. Eu tenho que sair desse lugar e ir para um lugar do novo. E a gente está passando por um momento incrível ano que vem. Que a gente já teve um spoiler esse ano, que foi Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário. Então, a mudança, ela chegou. Então, assim, o externo, a IA, são as novas possibilidades, uma inteligência superativa, mas isso tem que reverberar em mim também. Como é que tá? O processo de transformação, ele é externo, mas ele é interno também. Eu preciso me alinhar. Então, a gente está passando por um momento de finalização para que um novo possa chegar, para que 2026 possa chegar. Sim. Eu fiquei pensando enquanto você falava e quis te interromper, porque nós temos duas retrogradações agora fundamentais daqui para o final do ano, Júpiter e Mercúrio. Mercúrio mais imediato, todo mundo conhece um pouco ali na rapidez dele, então refaça seus pactos internos e externos, reavalie sua forma de expressão mais autêntica, tenha essa diligência a respeito daquilo que você troca e comunica. E a respeito desse Júpiter retrogradado, que foi o regente desse ano, reveja para onde você está mirando. Veja se a tua flecha está bem alinhada com aquilo que você realmente deseja. Para aquilo que realmente você tem estofo e conhecimento espiritual, né? Júpiter tem essa força, e igual da sua sabedoria, do seu conhecimento. Então, volto a repetir aqui nessa live, né? Que bom que ela chegou até você que está assistindo a gente, porque consulte seu caderninho, reveja seus tópicos de avanço, de crescimento, de desejo e de sentido. Porque aí a luta, quando tudo isso voltar a andar, esses dois planetas voltarem a andar logo mais, eles vão encontrar um 2026 cheio de força marciana. E aí, essa pergunta que você me fez agora há pouco, né, de ordem prática, como é que eu olho para esse ano? Se essas revisões internas e revisão, né, José Antônio, tem uma coisa muito interessante na nossa cultura ocidental. Revisão é deixar para trás. Revisão é desapegar, não é dizer, eu não fiz isso, né? Ai, meu Deus, por que eu não fiz isso? Não é a reclamação do ego, é o desapego do espírito. É de fato um compromisso com uma revisão que é rever para soltar o olhar, né? Se eu revejo e fico presa, mas eu não fiz isso esse ano, mas eu não expandi o tanto quanto eu queria, mas eu não comuniquei tudo que eu desejava, mas eu não fui escutada, né? Então, se eu fico ruminando a retrogradação, ela tem realmente um aspecto que algumas pessoas interpretam da retrogradação, que é ir para trás, né? Imagina, planeta. Vocês acham que o planeta se pergunta, eu tô indo para trás? Gente, o planeta simplesmente caminha. E isso é uma lição para nós, nessa nossa prática da vida, que às vezes a gente acha que está caminhando para trás, mas a gente está desapegando, volta uns passos. Deixa a bagagem lá no entreposto que você parou e vai mais leve. Segue sem o peso da vida. Como é que você vai lutar com uma bagagem de 26 quilos, 1 tonelada? Como é que você vai lutar com uma mágoa, um ressentimento apertando seu coração? Ninguém luta assim, né? Então, quando eu acho que a gente se faz essa pergunta prática, como é que eu posso ir para 2026? Eu fico pensando na força da luta, no sentido da luta, que a gente falou tanto da ação com propósito, né? E nessa força saturnina que você trouxe, né? Tão lindamente, de um ciclo de 10. Para começar teu 10 tem que se livrar do 0. Tem que suavizar, soltar para começar, né? Para começar mais leve, para a luta ser uma luta, eu vou chamar uma luta limpa, né? Uma luta digna, que te dignifique, que valha o teu impulso, né? Para que você possa chegar logo mais na energia seguinte, dizendo, ok, minha luta concretiza coisas, minha luta me promove trocas, e aí os sentidos simbólicos vão se somando, né, a esse Marte cheio de poder, né? Uhum.
Em Nirvana, você falou e eu concordo, a gente fazer uma outra live também para a gente dar uma continuidade, Eu porque quero. eu quero lembrar para as pessoas que você, né, tá vindo aqui para Brasília, porque como eu falei no início, a Nirvana é uma profissional super competente, qualificada, experiente, uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Recíproco. E eu quero, né, dizer para as pessoas que você vai estar com a gente aqui em Brasília, né? Sim, sim, Então, assim, você está vindo para fazer o curso vivencial, né, do Baritok sim. Acesso, no dia 29 e 30 agora, de novembro, que é um final de semana, né, e é um curso que tem duração de 8 horas, Sim. e que a gente quer reforçar o convite, né, Nirvana? Porque o Baritok, as pessoas que não conhecem ainda, né, ou que não tiveram a possibilidade de vivenciar, agora com esse curso, elas vão ter uma oportunidade única, né, que é estar aqui compartilhando a experiência, vivenciando, porque esse nome vivencial não é à toa, né, Nirvana? A Exato. experiência do Baritok. Aí eu queria te pedir para você falar um pouco do curso e Sim, deixar talvez mais claro o Baritok mesmo para as sim, pessoas, para sim, que a gente consiga esclarecer para quem não sim. teve ainda acesso a essa informação. Tem. Então, você é meu convidado para o curso de vivencial de Body Talk Acesso nesse final de semana 29 e 30 em Brasília. Porque colocar no corpo nos ajuda a dar sentido. Se a gente vive uma vida com pouco corpo ou desatento ao nosso corpo, é difícil lutar. É difícil a gente ter forças, é difícil a gente se regenerar. É difícil a gente, inclusive, entender o porquê a gente vai levantar de manhã. Ai, lá vou eu para o meu trabalho, né? Então, um corpo dignificado de si mesmo, né? Escutado por você, cuidado por você, tendo em você, que é o seu corpo, é você, o seu maior aliado. Né? Na live com Mariana, que é a nossa parceira de mitos e magia, sobre o curso Vivencial Body Talk Acesso, a gente falou sobre a coragem de se cuidar. Né? Então, nesse curso vivencial do Body Talk Acesso, a gente vai pôr algumas dessas qualidades que a gente está conversando aqui para o teu ano no seu corpo. Então, é uma ferramenta a mais que você vai levar e é uma ferramenta de 5 técnicas, leve, suave, sutil, 10 minutos, não vai pesar na sua bagagem interna, algo muito pelo contrário, vai potencializar as armas que você quer levar para o seu ano de 26. Então, é uma grande oportunidade para viver tudo isso no corpo. Eu fico muito honrada, sabe, José Antônio, de olhar a astrologia e também as constelações, que é a minha outra linguagem de trabalho, com o potencial do Body Talk, porque é esse corpo que me referi agora, que me dá tanta força para olhar para essas outras abordagens nas suas densidades, nas suas qualidades, nas suas virtudes, né? Então, muito obrigada por a gente poder falar desse curso aqui, para a gente poder vivenciar esse curso realizado pela Mitos aí em Brasília, e para a gente estar aqui conversando sobre coragem, que aí os nossos corações ficam rubros, né? Ficam cheios de vida, né? É isso mesmo. E aproveitando, Nilton, eu queria só esclarecer também que as inscrições estão abertas no próprio site da mitosimagia.com.br, né? Garanta sua vaga, porque as vagas são limitadas. E vamos todos para essa experiência de reconexão com o seu próprio corpo, que foi o que você falou. Eu queria te Perfeito. agradecer mais uma vez, Nirvana, Eu agradecer também. a todos que estão e estarão conosco, né, e que estiveram conosco hoje. Sim. E até a próxima live da Mitos e Magia, né? Até a próxima, José Antônio. Muito obrigada. É sempre uma alegria estar com você. Obrigada pela sua troca e audiência, você que está assistindo a gente. E a gente vai fazer mais uma, que a gente quer falar de 26. Com certeza, com certeza. Um beijo. Bonzinho, meu querido. Um Até a beijo. próxima. Até.